Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso R, Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 32, Sistema S3, Funções Genéricas. Vamos entender essa parte tão interessante do paradigma da POO no sistema S3, sistema base, que do ato da instalação do R você já tem o acesso para a programação orientada a objetos para esse tipo de sistema. Eu sou o Ben David, sejam muito bem-vindos, e para vocês que querem acessar mais informações dessas videoaulas, venham até aqui na página bendavid.github.io, do qual você vem na opção Cursos, e em Cursos você vem em Curso R, e em Curso R você vem para um módulo específico do qual nós estamos nesse momento, o nível intermediário. Em nível intermediário, você vai ter toda a descrição desse nosso material e, mais especificamente, no sumário em material, você é redirecionado para a página em que nós temos todo o material, como slides, scripts, bem como a nossa página via Chime, em que você não precisa ter necessariamente para acompanhar o nosso curso, ter a instalação do R ou do RStudio. Você pode executar as linhas de comando dos scripts que passaremos via Chime. Tudo bem? Beleza. Uma coisa que se faz necessário é que as videoaulas devem acompanhar também o material escrito e se faz necessário para poder elucidar o tema que sempre abordamos ao longo das aulas. Voltando à nossa apresentação, então nós vamos falar hoje de funções genéricas. Uma parte bem interessante da PO no sistema S3, do qual ela tem um objetivo como se fosse um intermediário para o acesso das informações que estão em uma determinada classe ao objeto, bem como a sua ligação com um método específico para esse tipo de classe. Se faz necessário também chamarmos a atenção de que, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a nossa filosofia de trabalho, cliquem nesse selo Democratizando Conhecimento para mais informações. Bem, o que são as funções genéricas no sistema S3? Nada mais, nada menos do que são funções no R. Essas funções, nós temos algumas que são primitivas, isto é, foram desenvolvidas na linguagem muito provavelmente em C, do qual as funções genéricas que nós temos no pacote base, do qual temos essas funções primitivas, foram todas desenvolvidas em linguagem C, por questão de desempenho. Não só isso, dentre outras informações, dentre outras características. Mas também nós temos um outro tipo de função genérica desenvolvida por meio da função function, em que a gente usa no corpo dessa função a chamada useMethod. Então, são esses dois tipos de funções genéricas que nós temos no sistema S3. Uma, funções primitivas, essas já foram desenvolvidas, estão lá na base do R, mais especificamente no pacote base. E outra, quando são desenvolvidas ou já estão na base do R e não no pacote base, isso é, no conjunto de pacotes do ato da instalação, que você tem acesso quando se utiliza o R, ou por meio de pacotes que estão disponíveis via CRAN. Todos esses pacotes são feitos por funções do tipo closer. Isto é, você usa a função function para criar essas funções genéricas. Então, essa é a base. O que representa as funções genéricas? Ela é um intermediador entre a classe que nós temos em um determinado objeto, nós já falamos essa ideia básica nas aulas anteriores, e o encontro do método específico para essa determinada classe de um determinado objeto. Geralmente,
essa classe ela está definida no objeto em que ela entra na função genérica no primeiro argumento da função. Bem, como é que nós podemos identificar funções genéricas? Nós podemos identificar pela função isS3 Standard Generic, que está lá no pacote utils, ou pelo pacote sloop, do qual você pode usar a função ftype. Recomendamos você utilizar essa do pacote sloop, porque além dela mostrar o sistema, porque nós, para funções genéricas, nós temos um aprimoramento na base de sistemas que estão instalados no R, que é o sistema S3 e S4. Nós estamos falando do S3. Então, o ftype, além de dizer qual é o sistema que a função genérica ou o método foi desenvolvido, ele diz também se ela é uma função genérica ou não. No caso, essa função aqui do pacote utils, que é um pacote que é do ato da instalação do R, ou seja, da base R, ela tem uma limitação porque ela só nos dá informações se uma função é genérica ou não, se ela utilizou no corpo da função a chamada useMethod. Isso significa que para funções primitivas que não usa esse sistema da chamada useMethod, ela não conseguirá dar um retorno específico e, na realidade, verossímil, vamos dizer assim, para saber se uma função é genérica ou não. Vamos lá para alguns exemplos. Por exemplo, nós temos uma função aqui chamada data, em que ele me pergunta, eu pergunto, é uma função genérica? Ele me diz, por meio da função do pacote utils, que não é, falso. Já o ftype, ele nos retorna simplesmente o resultado como function, que a base que nós vamos ter para saber se uma função é genérica ou não, no resultado em ftype, nós vamos ter sempre na lista, na realidade no vetor de caracteres, o termo generic. Generic vai significar, então, que essa função ela é uma função genérica. Sendo ainda uma função genérica, o ftype ainda nos retorna o sistema em que essa função foi desenvolvida. Aqui ele nos diz que foi do sistema S3. Perceba aqui no utils, ele me retorna apenas um vetor de comprimento 1, nos dando o resultado true ou false. Ou é ou não é do sistema S3. Aqui é específico para o sistema S3. Nesse primeiro exemplo, nós temos isso. Ainda mais, nós temos algumas outras situações. Como nós falamos anteriormente, as funções genéricas elas podem ser dadas do tipo de objeto closer, isto é, criado por meio da função function, e no corpo da função uma chamada useMethod, isto é, eu estou usando uma função chamada useMethod interno à criação dessa função genérica. Ou ela pode ter sido ela pode ser uma função genérica do qual ela se comporta, na realidade ela tem como objeto do tipo funções primitivas. Essas funções primitivas, elas são funções que a gente chama internas ou do tipo special. Não vamos entrar tantos em detalhe, mas na ideia básica nós sabemos que as funções primitivas elas foram desenvolvidas na linguagem C e o acesso da parte interna dessa função a gente não tem acesso diretamente lá no console do R, como a gente tem nas demais funções criadas em R. Então, nesse caso aqui, o sistema de como nós vamos fazer, ou na realidade essas funções primitivas genéricas irão acessar o método específico para uma determinada classe, é de uma forma diferente. Isso está escrito em linguagem de baixo nível. A gente tem que apenas, nesse caso aqui, acreditar que, de fato, ela vai acessar o método específico para determinada classe.
É o que chamamos da caixa preta que existe nesse paradigma de programação orientada a objetos. Aqui nesse caso, o que é que o F-Type ele nos mostra? O F-Type aqui no S generic, aqui pelo pacote utils, ele nos fala que essa função aqui, ela, de fato, ela não é uma função genérica. No caso, o F-Type, ele diz que ela é uma função interna. Quando não vem o termo generic, significa então dizer que essa função ela não é uma função genérica. No caso aqui, nós temos uma outra situação em que o onClass também não é uma função genérica e que nesse caso, pelo F-Type, ele me dá simplesmente a diferença e chama ela de forma primitiva. Tanto o termo aqui interno quanto primitivo são funções primitivas, ela tem uma pequena diferença, a gente explora isso na parte de programação funcional. No caso agora de funções genéricas primitivas do sistema S3, o que nós vamos ter agora é que o is_s3 standard generic ela vai agora falhar. Ela diz que o sistema no caso a função length, ela não é uma função genérica e de fato ela é. O que acontece é que essa função ela vai procurar pelo useMethod. Porém, como o useMethod não usa a chamada, na realidade, como a função primitiva ela não usa a chamada no corpo da função useMethod, é uma outra forma, porque é uma linguagem de baixo nível, está escrito em C, então ela vai me retornar falso, erroneamente. Nesse caso, o F-Type é mais sugerido do que o is_s3 standard generic do pacote utils. Tá? E aqui então ela me diz que além dela ser uma função genérica, ela não é do sistema específico, na realidade, ela é do sistema S3, mas aqui é para dizer se o que especifica que ela é do S3 ou primitiva, nesse caso todas as duas, no caso a função primitiva e as funções feitas por meio da função function, e no corpo da função useMethod, todas são do sistema S3. De um modo geral, todas as funções implementadas no pacote base do R foram implementadas no sistema S3. Então aqui, apesar de não vir a sigla S3, mas Primitive Generic, fica implícito que o sistema de PO aqui implementado foi o sistema S3, tá? Assim, como também acontece para a função onList, do qual ele me retorna aqui pelo pacote utils essa função false, erroneamente, e pelo F-Type a gente sabe que agora ela também é uma função genérica, só que aqui ela me dá o retorno o internal. O que a gente vai ficar então de modo prático é, se nós verificarmos no resultado do F-Type o vetor do tipo caractere e o último valor for generic, significa dizer que o sistema, quer dizer que essa função é uma função genérica do tipo S3, tá? Beleza. No caso, nós podemos perceber que nós temos funções genéricas do tipo, e aí quando eu falo do tipo, significa que você usou a função typeOf para saber que tipo de função, objeto, especificamente o que você está querendo. Por exemplo, nós temos o objeto min, que é uma função, só que ela é do tipo closer. Isso significa que essas funções foram criadas pela função, que é um outro objeto chamado function, que, se vocês tiverem dúvida na criação desse tipo de função, vão até o módulo básico para poder elucidar essas dúvidas. E aqui, para a gente saber se ela é uma função genérica do tipo closer, perceba que aqui que nós temos, quando eu chamo, na realidade eu quero saber o que é que temos no corpo da função, a base dela do corpo a gente percebe que é uma chamada useMethod. E que nesse caso, o useMethod, ela chama o próprio nome
da função criada min. Isso aí vai ser sempre o praxe para a criação de funções genéricas. Nós estamos nessa fase ainda, estamos apenas na identificação de funções genéricas. Então, quando eu peço para observar o que é que tem internamente na função e eu vejo essa chamada useMethod, é um indicativo de que essa função é uma função genérica. No caso das funções primitivas, o que nós vamos ter é não especificamente essa chamada no corpo da função, porque como ela foi escrita na linguagem C, então nós não vamos ter acesso especificamente às funções primitivas, elas não têm as três bases de uma função básica como objeto R, como o corpo, né? O ambiente específico e o formal, os seus argumentos. Nós não temos como acessar isso diretamente. Mas nós temos algumas saídas. Nós temos um objeto que é da base do R, do pacote base, especificamente, que é esse ponto S3 Primitive Generics. Ele nos informa quais os nomes específicos que nós temos de funções genéricas primitivas que estão lá no pacote base. Nós temos essas funções, temos algumas outras, como a gente pensa quando a gente acessa elementos específicos, pelo princípio do R como uma função, perceba, aquela chave que nós temos, aquilo é uma função, aquilo é uma chamada de função. Então, essas funções também são funções genéricas que não estão específicas aqui nesse objeto. Bem, do que é que isso aqui é importante saber se nós temos ou não funções primitivas? Por quê? Porque é importante no caso de nós podermos criar métodos específicos. Se nós temos funções primitivas que elas são genéricas, nós poderemos criar métodos específicos para essas funções genéricas. Bem, é meio louco isso quando você pega usuários que trabalham com linguagens do tipo Java, C++ e Python, que fica muito confuso a criação dessas ligações que nós temos de classe, método, para vermos o tipo de orientação com que os objetos se comportam, vamos dizer assim. Mas nós vamos entendendo ao longo das videoaulas, e aqui especificamente o que nós vamos perceber é que existe também algumas outras funções primitivas genéricas que nós chamamos elas funções primitivas genéricas de grupo, ou grupos genéricos, do qual esses grupos match, ops, summary ou complex, por incrível que pareça, não são objetos. Eles são nomes, só que não são objetos em R, do qual, por meio dele, nós temos também a criação, na realidade, a determinação de funções primitivas internas genéricas. E aqui nós podemos perceber, por exemplo, que nós temos alguns casos de funções genéricas, em que aqui nós tivemos a repetição no material escrito. A gente pode observar que, por exemplo, grupos genéricos do tipo match são grupos do qual nós temos os operadores binários ou unários, como o símbolo de soma, subtração, multiplicação, divisão. O ops, o summary e complex, algo também similar a esses operadores que nada mais são do que funções. Só que nós vamos ver que a criação do método específico para essas funções genéricas partem do nome que nós temos dessas funções genéricas. Apesar desses grupos match, ops, summary, complex não serem funções, mas apenas nomes, mas não são objetos em R, nós poderemos criar métodos específicos para essas funções genéricas. Bem, pode ter ficado meio que confuso tentar entender quais os tipos de funções genéricas primitivas que nós temos no pacote base,
E aí o que foi que eu fiz para tentar melhorar isso? Baseado num script que nós temos lá no Extended R do livro do John Chambers, nós tentamos criar uma rotina específica, uma função, para que ela nos possa mostrar quais as funções primitivas que estão lá no pacote base do R. E aqui, inicialmente, eu crio linhas de comando para verificar. Aqui eu estou usando essa função read para pegar os primeiros elementos do objeto, todos obj, no caso, todos os objetos. Então, aqui nessa linha de comando, eu estou pegando todos os objetos do pacote base. Aqui ele só me mostra apenas os primeiros, mas eu pergunto quantos são. Então, nós temos 1.373 objetos no pacote base, em que eu pergunto quais são primitivos, funções primitivas. E aqui ele me mostra os primeiros, que são esses, ó. Esses símbolos menos, exclamação, tudo isso são chamadas de função. Vejam como isso aqui é interessante. Se você não tinha esses símbolos como chamadas de função, pois agora acredita que são. Agora eu pergunto, quais são primitivos? Ou seja, do tipo between ou special. No caso, nós temos 204. Quais são primitivos genéricos? Porque nem todos os primitivos são genéricos. Então, essa função aqui que nós criamos é primitiva genérica, usando o pacote sloop e a função ftype, a gente consegue verificar quais os primitivos que são genéricos. E aqui, mais à frente, se você quiser saber todos, basta você remover a função read, que você vai ter todos os que são primitivos genéricos, mas aqui eu pedi apenas os primeiros. Então, ele me mostra esse operador binário, na realidade ele é unário, da subtração, ele é primitivo genérico. A exclamação é false, não é primitivo genérico. O exclamação, ou seja, o símbolo de diferente, é primitivo genérico, e assim nós temos os resultados true ou false. Do qual eu pergunto, daqueles 204, quantos são primitivos genéricos? Apenas 100. Então, se você quer saber se uma função é primitiva genérica, basta você utilizar essa função que nós criamos, é primitivo genérico, para saber se essa função é ou não é uma função primitiva genérica. Do que é que você vai precisar para isso? Porque é por meio da função genérica que você vai criar um método específico, porque você precisa saber qual é o nome da função genérica para que o comportamento do objeto com uma determinada classe se comporte dado essa função genérica. É isso que nós queríamos passar para vocês nessa aula de hoje. Sugestões, dúvidas, críticas, mandem pelas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!